Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje nós estaremos dando início a um novo assunto, que é a continuação das discussões de bioeletrogênese, que se intitula transmissão sináptica. Nós discutimos durante um tempo como é que se formam os potenciais de membrana, quais são os diferentes tipos de potenciais de membrana, pelo menos alguns deles, e finalizamos a discussão de bioeletrogênese discutindo como é que os potenciais de membrana são conduzidos no axônio até chegar no terminal sináptico. Quando a informação chega no terminal sináptico, lá na parte mais distal do axônio, ela precisa ser passada adiante. Nós precisamos fazer com que essa informação seja passada para outra célula. E esse evento de passar informação de uma célula para outra nós chamamos de transmissão sináptica. É passar informação de uma célula para outra através de uma estrutura chamada sinapse. Nesse vídeo nós iremos discutir então as características gerais da sinapse bem rapidamente e entraremos no primeiro tipo de sinapse, que é a sinapse elétrica. Num vídeo subsequente nós iremos discutir a sinapse química e suas características. Então, vamos lá. Bom, nós temos aqui dois botões sinápticos, ou seja, duas porções de membrana. É importante ressaltar, sinapse é um evento que ocorre através da comunicação de duas membranas, de duas células ou duas porções de membrana. Então nós temos aqui a estrutura A e a estrutura B. Nós temos parte intracelular, extracelular da célula A, intracelular, extracelular da célula B. Por que eu tenho esse formato? Se eu lembro lá do meu neurônio, ele tinha uma estrutura mais ou menos assim, e se eu pegar essa pontinha aqui e ampliar, eu vou encontrar algo parecido com isso aqui, que são essas especializações de membrana para que eu possa ter troca de informação entre duas células. Então, por isso que esse nosso desenho esquemático usa esse formato. Bom, o que é transmissão sináptica? Transmissão sináptica, a definição é troca de informações entre duas células através de uma sinapse. O que é a sinapse? A sinapse é a estrutura que permite essa troca de informações. Então, transmissão sináptica, troca de informação entre duas células através de uma estrutura chamada sinapse. Neste caso aqui, nós estaremos discutindo a sinapse elétrica. E nós já vamos entender por que ela tem esse nome. Principal característica de uma sinapse elétrica, o que difere ela de uma sinapse química, é que na sinapse elétrica existe uma conexão física entre as células que querem trocar informação. Então as membranas dessas células se encontram fisicamente conectadas através de um conjunto de proteínas que se assemelha muito às proteínas formadoras de canal. Se vocês não lembram como são as proteínas formadoras de canal, eu vou deixar o videozinho aqui, a gente discutiu elas em 2 vídeos do canal. Eu vou deixar os links, vai aparecer aí para vocês nos cartões, no canto superior direito do vídeo de vocês, para que vocês possam revisar esse conteúdo. Então, principal característica da sinapse elétrica é essa conexão física entre as duas células. Então eu tenho um caminho que conecta os citoplasmas dessas duas células. E essas proteínas são chamadas de junções comunicantes. Faz sentido, né? Porque são junções que permitem a comunicação entre as células A e B. Essa conexão física permite que, quando eu tiver alteração de potencial em uma das células, ou seja, à medida que o potencial de ação chega nessa célula, sempre lembrando que quando eu tenho potencial de ação, eu tenho influxo de sódio na célula, ou seja, o sódio está entrando à medida que eu faço as inversões de potencial.
Então isso significa que eu vou ter um leve aumento da concentração de sódio nessa região aqui, lembrando que fisiologicamente sódio está mais concentrado do lado de fora, menos concentrado do lado de dentro. E se eu fizer um leve aumento aqui e esta célula continua no seu estado de repouso, eu tenho bem pouco sódio aqui. E pela lei da difusão, se eu tiver diferença de concentração entre esses dois pontos, existe uma tendência à busca pelo equilíbrio em que esse excesso de sódio irá passar para essa célula buscando o equilíbrio. Então, aqui, quando chega esse sódio, eu torno esse terminal positivo dentro, negativo fora, porque eu faço a inversão do potencial. Lembrando que durante o repouso eu estou negativo dentro, positivo fora, em torno de menos 70 milivolts na parte interna da célula em relação à externa. E à medida que eu passo sódio para cá, eu inverto também o potencial de membrana desta célula aqui. E com isso eu gero uma alteração no potencial de membrana. Eu tiro essa célula do repouso. Tirando esta célula do repouso, eu passei informação para ela. Então, a sinapse elétrica ela é relativamente simples em comparação com a sinapse química. Porque a informação é a própria carga que está passando de uma célula A para uma célula B. Então, características da sinapse elétrica. Conexão física entre as células. E a informação é a carga elétrica. A gente usou um exemplo aqui em que um potencial de ação está sendo conduzido no nervo e espalhado para uma outra célula. Mas não necessariamente aqui precisaria ser o sódio. Se eu gerar alteração de íon, de qualquer íon, nessa célula A, e esse íon for capaz de cruzar a junção comunicante, ou seja, se a junção comunicante permite a passagem daquele íon, eu vou ter a compensação, vou ter movimento de íon de uma célula para outra, buscando o equilíbrio entre as duas células. E isso, por si só, caracteriza a troca de informação entre as duas células. Então, passar carga de uma célula para outra é a troca de informação. Uma característica importante também da sinapse elétrica é que, se eu alterar a concentração do íon, aqui a gente alterou a concentração do íon na célula A, utilizando o potencial de ação como referência. Mas digamos que eu tenha gerado uma alteração na célula B. Aumentei o sódio agora. O potencial de ação está vindo da célula B. Essa informação vai passar agora, como eu fiz aumento de concentração de cargas na célula B, para buscar o equilíbrio, essa informação irá passar para a célula A. E aí eu tenho o movimento inverso. Se o que originou o estímulo foi a célula B, eu tenho passagem de informação de B para A. Se o que originou o estímulo foi a célula A, eu tenho passagem de A para B. Isso traz uma outra característica importante da sinapse elétrica, que é o fato de ela ser bidirecional. Ou seja, a informação pode ir, a informação pode voltar. Como eu tenho pouquíssimas etapas para que isso ocorra, simplesmente eu altero a concentração de íons em uma célula e, buscando equilíbrio, eu gero alteração de íons numa segunda célula, essa sinapse aqui ela é muito rápida. Porque eu não tenho muitas etapas para que ela ocorra. Aonde eu tenho essa sinapse
em abundância. Que tipo de função essa sinapse desempenha? Essa sinapse ela é importante em situações em que eu quero sincronizar o funcionamento de um tecido. Ou seja, quando eu quero que um grupo de neurônios dispare de forma sincronizada, todo mundo ao mesmo tempo, eu posso sincronizar eles utilizando junções comunicantes. Se eu desencadear potencial de ação em um desses neurônios, eu espalho através da junção comunicante esse potencial e desencadeio o potencial de ação nos demais neurônios. Durante muito tempo a gente acreditou que o sistema nervoso central era pobre em sinapses elétricas, quando comparadas com a abundância de sinapse química que a gente tem nessa estrutura. No entanto, estudos mais atuais estão evidenciando que essa sinapse é muito abundante no sistema nervoso central e que o que faltava eram técnicas capazes de detectar essa sinapse nesse sistema. Então a gente vai ouvir daqui para frente, provavelmente vai levar um tempo ainda para isso entrar nos livros textos e entrar na discussão, um aumento da importância e do foco na sinapse elétrica. Tá? Onde mais eu tenho sinapse elétrica? Eu tenho sinapse elétrica naqueles sistemas musculares em que eu quero que o músculo trabalhe como um todo, que eu quero que a resposta muscular seja sincronizada e uniforme. Onde eu tenho isso? Eu tenho isso no músculo cardíaco. Eu quero garantir que o músculo cardíaco contraia sempre como um todo, então que os dois átrios contraiam inteiros simultaneamente e que depois, com um pequeno retardo, os dois ventrículos, ou a musculatura ventricular, contraia também como um todo. Se o sistema de condução cardíaco tiver algum pequeno bloqueio dentro do próprio ventrículo, eu tenho outras vias para espalhar essa informação, que são essas junções comunicantes. Então, se eu despolarizar, se eu gerar potencial de ação em uma das células do músculo cardíaco, do ventrículo, por exemplo, todo o ventrículo contrai em resposta por causa das sinapses químicas, sinapses elétricas que existem entre as células do músculo cardíaco. Eu também tenho esse tipo de sinapse num tipo de músculo liso que eu chamo de unitário, que é um músculo liso que se comporta como uma unidade. Ele é o músculo liso mais abundante no nosso organismo. É aquele que eu encontro nas vísceras, por exemplo, em todas as vísceras do organismo. Ele tem a função de sincronizar também a atividade desse tecido. Um exemplo disso é o útero. Imaginem o processo de parir uma criança, de fazer a força uterina para expelir uma criança, se eu não tivesse a garantia de que todas as células do músculo uterino iriam contrair em sincronia. Eu preciso que elas contraiam em sincronia para fazer para ter esse tipo de efeito para ter a eficiência na expulsão do feto. Então eu tenho sinapse elétrica quando eu quero sincronizar a atividade elétrica daquele tecido. Essa vai ser a principal função dessa sinapse, é onde eu vou encontrá-la em mais abundância. Então lembrando, para a sinapse ser do tipo elétrico, eu preciso da conexão física entre as células, então junções comunicantes. A informação é a própria carga elétrica, ela é bidirecional, a informação vai e volta, pode ir e voltar, ela é rápida e ela é encontrada em abundância no músculo liso unitário e no músculo liso cardíaco, e nós estamos passando a descobrir que ela também é abundante no sistema nervoso central. Bom, a sinapse elétrica, resumindo, é isso. Lembrando que aqui não precisa ser necessariamente sódio, qualquer íon que eu altere em uma célula vai gerar a compensação daquele íon na célula adjacente através da junção comunicante. A gente usou o sódio aqui por causa do potencial de ação. Inclusive no músculo liso unitário eu tenho frequentemente a passagem, e no músculo cardíaco a passagem de cálcio aqui, sincronizando a atividade dessas células. Então se vocês gostaram do vídeo, acharam esclarecedor, não esqueçam de dar um like, compartilhar com os amigos, se inscrevam no canal, deem uma força para que a gente possa continuar fazendo novos vídeos. Então, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.